A hemocromatose é uma doença hereditária caracterizada pelo excesso de absorção intestinal de ferro, o que acaba levando a um acúmulo de ferro em diversos órgãos, principalmente no fígado, no coração, no pâncreas, no cérebro e nas articulações. Inicialmente, a hemocromatose é assintomática. De modo geral, os primeiros sintomas começam a aparecer a partir dos 30 anos em homens e nas mulheres depois da menopausa, um pouco mais tarde. As manifestações mais comuns são cansaço, dores articulares, dor abdominal e em homens também existe uma incidência muito alta de diminuição de libido, dificuldade de ereção, disfunção erétil. Nas mulheres, quando a hemocromatose se manifesta numa idade mais precoce, o que é mais raro, existe o desenvolvimento de atraso menstrual progressivo e até o desenvolvimento de menopausa precoce. A mutação ou as mutações que causam a hemocromatose, elas ocorrem na mesma frequência entre homens e mulheres, porém, os homens são afetados mais intensamente e mais precocemente do que as mulheres, e isso tem alguns motivos. O primeiro deles é que os homens ingerem mais ferro na alimentação regular, porque ingerem mais carnes de modo geral do que as mulheres. E também consomem mais álcool do que as mulheres, e o álcool aumenta a capacidade de absorção de ferro no intestino. Por outro lado, as mulheres em idade fértil, elas perdem ferro regularmente nos ciclos menstruais. Então isso faz com que haja uma diminuição desses estoques de ferro, já que os glóbulos vermelhos são um local muito rico em ferro do organismo, né? E aí então, com a perda de sangue, existe a perda de ferro, e o ferro então tem que ser removido do fígado, da medula óssea, enfim, para dar origem a novos glóbulos vermelhos para repor aquilo que foi perdido através do fluxo menstrual regular. Então, as mulheres acabam tendo depósitos de ferro menores, mesmo aquelas que têm a hemocromatose ou a mutação responsável pela hemocromatose. E quais são os sintomas de comprometimento dos diversos órgãos que podem aparecer ao longo da evolução da hemocromatose? Quando a hemocromatose afeta o fígado e o coração são os órgãos mais afetados, com maior frequência e também com maior gravidade, é possível observar dor abdominal e, de modo geral, exames de laboratório mostram a elevação das transaminases TGO e TGP, que são enzimas do fígado, e que elas aumentam no sangue quando há algum tipo de lesão no fígado. Então, esses exames de sangue podem mostrar essas alterações, e que muitas vezes não são muito exuberantes. E exames de imagem do fígado, seja ecografia do abdômen superior, ecografia hepática ou outros exames de imagem, podem mostrar um desenvolvimento incipiente de fibrose hepática e também em quadros mais avançados de cirrose hepática. É parte da história natural da hemocromatose. Quando chega ao ponto de desenvolver fibrose e cirrose do fígado, também existe um risco muito grande de desenvolver câncer de fígado. Nem sempre essas complicações mais graves são observadas nas pessoas com hemocromatose, porque isso depende basicamente de uma evolução durante muitos anos sem diagnóstico e sem o tratamento adequado, de modo que os depósitos de ferro se tornam muito elevados nesses órgãos todos, levando então a manifestações de comprometimento funcional muito exacerbadas. Mas as outras manifestações de comprometimento, por exemplo, de coração, de modo geral, são palpitações, que a pessoa pode ter como principal queixa relacionada à hemocromatose cardíaca, e que são essas palpitações decorrentes de alteração do ritmo cardíaco, uma arritmia cardíaca, e que pode até levar à morte súbita. Além disso, as pessoas podem ter um cansaço progressivo aos esforços e uma falta de ar que vai se tornando cada vez mais acentuada em função da atividade física, até se transformar numa falta de ar em repouso ou quando o paciente deita.
Edemas, inicialmente de membros inferiores, podem acontecer, isso quando já existe um comprometimento muito importante da capacidade de contração do músculo cardíaco e a pessoa então está com insuficiência cardíaca, o que também pode levar ao edema pulmonar. Nas articulações, o depósito excessivo de ferro acaba levando a um processo precoce e acelerado de degradação das cartilagens e do osso onde se deposita a cartilagem nas juntas. Então, esse processo de degeneração das articulações é o processo de artrose que ocorre normalmente durante o envelhecimento, mas nas pessoas com hemocromatose sem o tratamento eficaz, observa-se então um processo acelerado e precoce de artrose em todas as juntas. O pâncreas, com excesso de depósitos de ferro, acaba entrando também num processo de fibrose que compromete a produção e secreção de insulina, hormônio fundamental para o controle da glicose no sangue, e aí então as pessoas com hemocromatose desenvolvem diabetes, que se não for tratado de maneira adequada, diagnosticado corretamente a tempo, acaba levando ao desenvolvimento de todas as complicações do diabetes também. No cérebro, os depósitos excessivos de ferro ocorrem principalmente em estruturas do cérebro que estão relacionadas com o controle dos movimentos, como os núcleos da base, por exemplo. Mas isso daí pode levar ao comprometimento da capacidade de controlar os movimentos e desenvolvimento de quadros semelhantes à doença de Parkinson, por exemplo, que são caracterizados por tremores ou dificuldade de coordenação. Mas existe uma outra área do cérebro, que é a glândula hipófise, que produz hormônios que controlam várias outras glândulas endócrinas no corpo, e o excesso de ferro na hipófise acaba levando a uma diminuição da secreção de dois hormônios muito importantes, o LH e o FSH, que são hormônios que comandam o funcionamento dos ovários nas mulheres e nos homens o funcionamento dos testículos. Por causa disso, as pessoas com hemocromatose podem ter precocemente uma alteração, no caso dos homens, uma alteração da produção de testosterona. Então, os níveis de testosterona no sangue ficam extremamente baixos e isso é observado em 65% dos casos de hemocromatose em homens. Isso leva à diminuição da libido, à dificuldade de ereção e também à infertilidade, porque o FSH, outro hormônio da hipófise, é muito importante para a produção de espermatozoides. Então, o sujeito pode acabar desenvolvendo uma infertilidade numa idade precoce em função da hemocromatose. Nas mulheres, o que se observa de modo geral em função da diminuição da secreção de LH e FSH é um atraso menstrual progressivo até chegar a uma interrupção da menstruação que, se superior a 1 ano, é caracterizada como menopausa e que pode se desenvolver então precocemente. A osteoporose pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres com hemocromatose por causa justamente da falta dos hormônios sexuais, que são importantes para a manutenção de cálcio nos ossos. Então, nas mulheres com a menopausa precoce, existe um aumento do risco de osteoporose e nos homens por causa da falta da testosterona. Existe também a possibilidade de excesso de ferro na retina acabar provocando a morte das células da retina, que são células que não se multiplicam ao longo da vida e são fundamentais para a visão. E isso está relacionado à morte dessas células da retina, é um processo que se observa no envelhecimento normal em pessoas com idade mais avançada e que é chamado de degeneração macular da retina, uma causa importante de perda de visão em pessoas idosas. Mas em pessoas com hemocromatose, esse transtorno pode acontecer de modo muito mais precoce, embora não seja muito comum. A pele também pode ter um aspecto diferente por causa do excesso de ferro depositado na pele, principalmente em pessoas com tom de pele mais claro, pode-se perceber um certo tom bronzeado da pele. E o diagnóstico precoce é muito importante porque permite o tratamento antes do comprometimento de todos esses órgãos, e o comprometimento funcional dos órgãos todos na hemocromatose, em grande parte,
é irreversível. Então é muito importante diagnosticar precocemente para poder fazer o tratamento adequado antes que haja lesão irreversível. E como que pode ser suspeitado que uma pessoa tem hemocromatose se ela não tem sintoma nenhum? Bom, primeiro até pela história familiar, que eventualmente existe uma história de problemas neurológicos, cardíacos, enfim, todas essas possíveis manifestações da hemocromatose podem aparecer nas famílias, em algum parente próximo, de primeiro ou de segundo grau, numa idade mais precoce do que aquilo que se espera normalmente para essas doenças. Então, isso seria uma maneira de se suspeitar. Mas é interessante que em adultos jovens, com idade ali a partir dos 25 anos, se faça pelo menos um exame de sangue para detectar especificamente duas alterações. Uma delas é o exame da ferritina e o outro é a saturação de transferrina. A ferritina é uma proteína que todos os animais têm, até mesmo as bactérias têm, animais e plantas, na verdade, todos os seres vivos têm ferritina, que é uma proteína para armazenar ferro dentro das células. A ferritina consegue armazenar uma grande quantidade de ferro nas células, e isso é muito importante porque o ferro, se entra em contato com o oxigênio, sofre esse processo de oxidação, gerando radicais livres, que são substâncias extremamente tóxicas que podem matar as células ou provocar mutações no material genético. E as mutações nos animais são o processo fundamental para o desenvolvimento do câncer. Então, todos os seres vivos têm ferritina para armazenar ferro, e o ferro é importante para o desempenho de inúmeras funções de todos os organismos vivos. Então, o fígado, no nosso caso, nos humanos, é o órgão que tem a quantidade maior de ferritina, mas uma pequena parte da ferritina que existe dentro das células do fígado consegue ultrapassar as células e cair na corrente sanguínea. Então existe uma certa quantidade de ferritina circulando que é proporcional à quantidade de ferritina no fígado e também, de uma certa forma, nos outros tecidos. E como a ferritina ela é produzida em todas as células justamente para poder guardar o ferro que entra dentro da célula, a quantidade de ferritina dentro das células é proporcional à quantidade de ferro dentro das células. Então, uma parte da ferritina que sai e é encontrada na corrente sanguínea, ela também é proporcional aos estoques de ferro no organismo. Então, quanto mais alta a ferritina, maior é a quantidade de ferro que a gente tem no organismo. Considera-se um valor importante, não é suficiente para fazer o diagnóstico, mas importante para se levantar a suspeita, é quando mulheres têm a ferritina acima de 200 microgramas por litro e homens acima de 300. Mas acontece que a ferritina também aumenta no sangue em função em momentos de processos inflamatórios agudos. Então, quando o indivíduo aparece com resultado de exame de ferritina acima daqueles valores ideais, é importante verificar se a pessoa não está, na verdade, com um processo inflamatório agudo. E também é importante, depois de uns 2, 3 meses, repetir o exame da ferritina para confirmar se realmente essa ferritina está sempre elevada ou se foi alguma coisa temporária. Nas pessoas que têm hemocromatose sem tratamento, a ferritina não vai diminuir 2 ou 3 meses depois, pelo contrário, ela vai aumentando progressivamente. Então, se confirmar que a ferritina está elevada, é importante também fazer o exame da saturação de transferrina. E é o que isso? A transferrina é uma proteína que a gente tem no sangue que transporta o ferro que é absorvido no intestino, que cai na corrente sanguínea, ele se liga à transferrina e através da corrente sanguínea a transferrina leva as moléculas de ferro para todos os tecidos, inclusive para o fígado. E existe sempre um percentual da transferrina que está ligado ao ferro. É o chamado índice de saturação de transferrina. Então, quando existe uma quantidade maior de ferro no organismo, existe uma proporção maior de transferrina
que está ligada ao ferro. Se diminui a quantidade de ferro no organismo, existe menos transferrina ligada ao ferro. Então a transferrina fica menos saturada de ferro. Então, a saturação de transferrina indica o percentual de transferrina que está transportando ferro no sangue. Quando esse percentual está acima de 45, isso significa uma elevação dos níveis de ferro no organismo. Então, juntando níveis elevados de ferritina e níveis elevados de saturação de transferrina, tem-se aí então a possibilidade de um diagnóstico precoce de hemocromatose. E aí então é necessário fazer toda uma investigação para saber se existe algum comprometimento de outros órgãos no indivíduo, mas também buscar fazer um teste genético. Existem várias mutações que podem provocar hemocromatose, mas uma delas é responsável por mais de 90% dos casos. Então, sempre que possível, deve-se tentar confirmar o diagnóstico de hemocromatose através do teste genético. Existe uma importância também, não só para o diagnóstico, mas para o acompanhamento dos pacientes com hemocromatose e de qualquer pessoa que tenha elevação de ferritina ou de saturação de transferrina por qualquer motivo que seja. Por quê? A transferrina, quando a saturação de transferrina está acima de 60%, existe um aumento significativo do risco de morte por todos os tipos de câncer, justamente porque o ferro dentro das células acaba em excesso gerando radicais livres que causam mutações no material genético que são o pontapé inicial para o desenvolvimento do câncer. E a transferrina com uma saturação no sangue muito elevada é um indicativo de excesso de ferro no organismo. Bom, mas a ferritina também tem uma série de outras implicações. Quando está acima de 200, os níveis de ferritina são diretamente proporcionais ao risco de morte por câncer, diabetes e doença cardiovascular. Justamente porque os depósitos de ferro em todos os tecidos aumentam a produção de radicais livres e as mutações que levam ao câncer, a ferritina é proporcional aos depósitos de ferro, quanto mais alto, maior o risco de câncer. Mas também o excesso de ferro no pâncreas acaba levando à destruição das células que produzem insulina e o desenvolvimento do diabetes. Então, quanto maior os depósitos de ferro no organismo, maior é a chance do indivíduo morrer por diabetes. E também doença cardiovascular, já que os depósitos anormais de ferro na hemocromatose ocorrem também no coração, aumentando o risco de morte cardíaca. Quando a ferritina está acima de 700 microgramas por litro, começa o processo da fibrose do fígado. E se a ferritina subir ainda mais para níveis acima de 1000, começa um processo de cirrose hepática. As pessoas com hemocromatose têm um risco 10 vezes maior de desenvolver cirrose hepática do que a população geral. E também, quando a ferritina está acima de 1000 microgramas por litro, começa a se desenvolver o processo de degeneração das articulações, ou seja, a artrose. Quando a ferritina está acima de 2000 microgramas por litro, existe um risco muito significativo de morte nesse indivíduo. Então, mesmo que a pessoa comece a fazer o tratamento da hemocromatose e consiga ter a diminuição dos depósitos de ferro no organismo, se a pessoa começou a fazer o tratamento a partir de uma ferritina extremamente elevada, acima de 2000 microgramas, essa pessoa vai ter um risco maior de morte do que os outros pacientes com hemocromatose que tinham níveis mais baixos de ferritina. E como que é feito o tratamento? Basicamente, quando a ferritina está acima de 1000 microgramas por litro, são feitas as flebotomias, ou popularmente chamadas de sangrias, seriadas, ou seja, são várias sangrias que são feitas semanalmente por recomendação e supervisão médica. Aproximadamente entre 400 e 500 ml de sangue são retirados do indivíduo. Esse sangue não pode ser usado em outras pessoas porque ele tem um excesso de ferro. E nas pessoas que recebem transfusão sanguínea,
elas já estão mais sujeitas a ter uma quantidade maior de ferro entrando no organismo delas. E se já é um ferro que tem uma quantidade muito, já é um sangue que tem uma quantidade muito maior de ferro, esse excesso de ferro pode causar problemas na pessoa que está recebendo a transfusão sanguínea. Então esse sangue não é para ser aproveitado em outras pessoas. Mas enfim, quando a ferritina está acima de 1000, na pessoa com diagnóstico de hemocromatose, são feitas inicialmente essas flebotomias semanais até que a ferritina tenha caído para um nível entre 50 e 100 microgramas por litro, e a partir daí, de modo geral, é necessário repetir uma flebotomia a cada 2 ou 4 meses, e isso por toda a vida, mas sempre através do acompanhamento do exame de ferritina no sangue e de saturação de transferrina. Existe também a necessidade de tratar todas as complicações que podem surgir ao longo da história da doença. E cada vez mais se reconhece a importância da dieta no tratamento como um complemento ao tratamento com as sangrias nas pessoas com hemocromatose. Lógico, o ferro é uma substância que o nosso corpo não fabrica, a gente obtém através da alimentação. Então, existem vários tipos de ferro nos alimentos. O ferro que está presente nos alimentos de origem animal, ele é 4 vezes mais absorvido do que o ferro presente nos alimentos vegetais. Então, é importante diminuir a ingesta de alimentos de origem animal que contêm ferro. Os que mais contêm ferro são as carnes bovinas, que têm mais ferro do que qualquer outro alimento de origem animal. Em segundo lugar, nos alimentos de origem animal está o ovo. Muita gente não imagina que o ovo é uma fonte tão importante de ferro. Os queijos, em geral, têm mais ferro do que a carne dos peixes, das aves e dos suínos. A sardinha tem mais ferro do que a carne das aves, de porco e de outros peixes. O presunto de peru tem 3 vezes mais ferro do que o peito de frango. A coxa de frango tem mais ferro do que as carnes suínas, do que os peixes em geral, e muito mais ferro do que o peito de frango. 1 litro de leite tem menos ferro do que um ovo. Então, o leite, de todos os alimentos que são de origem animal e que são fontes importantes de proteína, o leite é o que tem a menor quantidade de ferro, seguido então pelo peito de frango. Esses seriam então alimentos de origem animal que a pessoa com hemocromatose pode consumir com menos risco de aumentar significativamente os níveis de ferro no organismo, mas isso não quer dizer que as pessoas possam ingerir esses alimentos livremente em grandes quantidades, porque vai acabar ingerindo também uma quantidade muito grande de um ferro que é facilmente absorvido. Seria interessante adotar uma dieta vegana ou vegetariana, e justamente porque a alimentação vegetariana vegana, por não ter carne, tem uma oferta grande de ferro que não é facilmente absorvido, ao contrário do ferro presente nos alimentos de origem animal. Então, as pessoas que não têm hemocromatose, mas que são vegetarianas ou veganas, têm normalmente depósitos de ferro bem mais baixos do que as pessoas que comem carne. Também é interessante ingerir substâncias que têm um efeito quelante de ferro. Essas substâncias têm a capacidade de se ligar ao ferro dos alimentos e dificultar a absorção intestinal do ferro. Esse tipo de substância precisa ser ingerida junto com os alimentos. Então, onde a gente encontra mais substâncias com essa propriedade? No chá verde, no chá preto e no chá mate. Então as pessoas com hemocromatose devem ingerir junto com todas as refeições chá preto, chá verde ou chá mate ou uma mistura disso tudo. Isso reduz a necessidade de sangrias e a pessoa com hemocromatose acaba ficando dependente desse tipo de tratamento, e isso às vezes não é uma coisa muito fácil de se conseguir, dependendo de onde a pessoa mora, ou se a pessoa vai passar uma temporada fora, num outro país ou num lugar que não tenha muito recurso. Então é importante ter essa noção de que a dieta tem o seu lugar no tratamento da hemocromatose. Outra coisa, existem alguns alimentos que contêm uma quantidade grande de uma substância chamada oxalato, que também diminui a absorção de ferro no intestino. Os alimentos que têm mais oxalato são a salsa cebolinha, a mandioca,
o amaranto, o espinafre, a folha da beterraba, a cenoura e a couve. Então é uma coisa curiosa que muita gente pensa que a couve, por ser um vegetal verde escuro, tem muito ferro que serviria para tratar anemia por falta de ferro. Na verdade, a couve até pode ter ferro, mas como ela tem uma quantidade grande de oxalato, ela inibe a absorção do ferro. Então, ingerir couve regularmente junto com as refeições ou tomar suco de couve junto com as refeições também é uma maneira de diminuir a absorção de ferro nas pessoas com hemocromatose. Por outro lado, existe uma outra substância também encontrada em alguns alimentos de origem vegetal, que é o ácido fítico, que também inibe a absorção de ferro. Os alimentos que são mais ricos em ácido fítico são o gergelim, a semente de abóbora, os feijões em geral, o tofu, que é o queijo de soja, a amêndoa, a proteína de soja, o grão de bico, lentilha e aveia. Aí é uma coisa interessante que feijão, tofu, proteína de soja, grão de bico e lentilha, que tem uma grande quantidade de ácido fítico, também são alimentos vegetais que são ricos em proteína. Como é importante diminuir a ingesta de proteína animal, que é acompanhada de uma quantidade grande de ferro de fácil absorção, que é o ferro chamado ferro do grupo N, então, os vegetais que não têm esse tipo de ferro, mesmo que eles contenham ferro, é um ferro que não é totalmente absorvido. É mais difícil a absorção desse ferro no intestino. E se ainda por cima os alimentos são ricos em ácido fítico, aí dificulta ainda mais a absorção. E justamente esses são ricos em proteína. Então ajuda a compensar a diminuição dos alimentos de origem animal, o que é importante na dieta das pessoas com o problema da hemocromatose. Mas também é importante evitar os alimentos que aumentam a absorção de ferro no intestino, que são a vitamina C e as frutas, que pode ser consumido então nos intervalos entre as refeições. Alimentos fermentados, como iogurtes e queijos, também aumentam a absorção de ferro. As conservas, como o picles, o açúcar e o álcool. Tudo isso, então, deve ser evitado nas pessoas com hemocromatose. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.